bem, senhoras e senhores, quando nós falamos de tributo, você tem que entender que existe legislação sobre cada fato ou cada imposto existente no Brasil. Existem tributos municipais, existem tributos estaduais e existe o tributo federal. Entre alguns tributos federais, nós temos o imposto de renda, que o próprio nome já diz, imposto sobre renda. E o que considera-se renda? Renda é tudo aquilo que eu tenho efetivamente de aumento do patrimônio, de ganho, de remuneração. Remuneração é tudo aquilo que efetivamente eu ganho por troca de alguma mão de obra especializada. Então, renda não é só salário. A renda ele envolve outros fatores. Por isso que o regulamento do imposto de renda, ele também traz sobre ganho de capital. Quando eu vendo um bem com um valor a maior do que eu comprei, ele considera como ganho, ele incide o imposto. Quando eu sou funcionário de empresa, eu tenho o meu salário, ele também incide o imposto de renda. Numa rescisão, aí já é remuneração, porque soma-se de vários fatores de renda para ter uma remuneração, também pode incidir o imposto de renda. Sobre Prolabore, que é o salário dos sócios proprietários de empresas de capital fechado, também tem incidência do imposto. Enfim, o imposto de renda ele tem várias situações que pode gerar a sua incidência. Bom, quando nós trazemos isso para o mercado financeiro, as regras, a legislação, ela começa a ser um pouco mais definitivas ou diretas, oposto do que fora do mercado. Então, é como se fosse assim, fora do mercado, existem várias condições para que o imposto seja incidido. Existem várias condições para que eu possa ter obrigatoriedade de algum fato ou não. Quando eu vou para o mercado financeiro, essa obrigatoriedade já é direta. Esse imposto já é direto a ser pago, ok? Não tem condições, é isso que eu quero dizer. Não tem condições para que você possa pagar ou declarar o imposto. Bom, entendendo a questão do imposto de renda, entendendo que ele tem várias vertentes, e é importante essa introdução de você perceber que ele tem vários cenários, é que nós vamos adentrar efetivamente ao conteúdo sobre opções binárias. Por quê? Porque opções binárias não têm regulamentação. Se a gente fazer um comparativo com a Bolsa de Valores aqui do Brasil, com a B3, a renda variável estipulada aqui no Brasil, ela tem várias regras, várias regulamentação específica, ou seja, para cada situação que eu trabalhar dentro da Bolsa de Valores, eu já vou ter regras específicas para aquilo. Isso significa regulamento. Isso significa o que eu posso e não posso fazer. Significa o que acontece e o que não acontece quando eu tenho algum lucro ou prejuízo. Então ela tem regras pré-definidas. Nas opções binárias não tem esse regulamento. Tá? Primeiro porque não é permitido as corretoras estar situadas no Brasil e por isso não houve regras específicas para opções binárias. Então, quando eu trabalho com opções binárias, eu não vou ter expresso uma regulamentação do que eu posso e não posso fazer. E faço essa analogia para que, primeiramente, já quebrar o primeiro paradigma. Não pegue as regras de B3 para levar para opções binárias. Eu vejo muito esse erro. Day trade em opções binárias. Esquece, isso não existe. Swing trade em opções binárias. Esquece, também não existe. Análise fundamentalista de opções binárias. Também não existe. Por quê? Porque análise fundamentalista são técnicas de análise de demonstrações financeiras de empresas voltadas ao mercado nacional. E opções binárias não é isso. Tá? Outra situação importante, e aí nós temos que entender também o que é opções binárias. Eu não vou entrar no mérito. Às vezes as pessoas brigam com a gente porque a gente fala, olha, algumas pessoas consideram opções binárias mercado financeiro, outros não consideram. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu vou dizer para você é fato para que você possa entender o porquê que a gente vai alocar o tributo de opções binárias em determinado fator. E é para que você possa entender. Então aqui eu estou simplesmente apresentando conceitos. Ok? O porquê que nós entendemos que a tributação tem que ser feita daquele jeito, porque existem alguns conceitos. Quando eu estou operando
em bolsas de valores, eu estou efetivamente comprando alguma coisa. Eu estou comprando e vendendo alguma coisa. Então eu abro posição, mesmo no mercado futuro, eu abro porque o mercado futuro ele é um contrato. Então eu compro um contrato. Então percebe que eu tenho negociação, é um comércio, eu compro e vendo. E eu posso ganhar ou perder, mas eu compro e vendo. Então está acontecendo ali negociação de ativos e que efetivamente é meu. Ok? Ah, Luiz Fernando, você não pode trazer o dólar para casa. Não, mas eu tenho uma cota de um contrato de dólar. Aquilo, ele é um bem para mim. Ele é um direito para mim. O que é um bem? Tudo aquilo que vai trazer benefícios econômicos futuros. E o que é direito? Direito é tudo que eu tenho direito a receber sobre aquilo que eu estou exercendo. Então, quando eu estou na Bolsa de Valores, eu estou negociando, eu estou comprando e vendendo alguma coisa. Vamos trazer esse conceito para opções binárias. Não existe. Porque eu não estou comprando nada e nem tampouco estou vendendo. Na essência das operações de opções binárias, não há negociação de ativo. E sim, uma especulação de tendência de mercado. Penso que o mercado, por fatores, vão subir, ou penso que ele vai descer. Mas quando eu decido a minha posição, eu não compro nada. Eu só estou criando uma expectativa de tendência. Então ele não tem a negociação. Por isso que nós não vamos entender ele como mercado financeiro para fins tributários, porque não há uma compra de ativo. E isso faz toda a diferença para o enquadramento tributário, para que eu possa pagar o meu imposto, para como eu pagar o meu imposto. Quando nós entendemos isso, nós então voltamos à tributação de opções binárias para algumas situações já existentes. Como ele não tem regulamentação, e aqui é importante ressalvar, ele não tem, opções binárias não é proibido no Brasil. São proibidos corretoras virem para o Brasil, isso não pode, tá? Mas o brasileiro que queira operar em opções binárias não é proibido. Em vários países são, mas aqui no Brasil não é. Então, como não é proibitivo, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o direito de ir e vir, eu posso trabalhar com opções binárias. Ok, então nós já entendemos que não é algo ilegal, é algo legal de se fazer, não é algo ilícito. Bom, feito isso, eu tenho a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Quando eu tenho a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, eu vou ter renda. Lembra do conceito de renda? Aumento de patrimônio, aumento de dinheiro, valores econômicos, remuneração. Então, eu tenho renda. Se eu tenho renda, há o fato gerador do imposto. Qual é o imposto? Imposto de renda. Então, nós já entendemos que opções binárias, ele tem toda uma estrutura, entendemos que ele vai ter incidência do imposto de renda, mas que ele não tem uma regulamentação própria. Todo esse contexto é para poder apresentar para vocês como nós vamos tributar as opções binárias, ok? Bom, galera, espero que estejam compreendendo. Estou tentando aqui ser o mais didático possível, mas vamos lá, beleza? Bom, quando eu realizo operações em opções binárias, para que eu possa efetivamente começar a movimentar as opções binárias, eu preciso transferir um dinheiro para a corretora, assim como B3, né? Então eu transfiro um dinheiro. Só que esse dinheiro que eu transfiro, ele já é o meu capital, ok? Então o dinheiro que eu transfiro é o meu capital. Trabalho lá nas opções binárias e eu ganho dinheiro. Então, quando eu ganho dinheiro, o que acontece com o meu capital? Ele aumenta. Sabe por que eu fiz toda essa introdução sobre o conceito de opções binárias? Principalmente no que tange a não negociação, é para esse enquadramento. Porque não é o tributo não vai ser sobre compra e venda, mas sim sobre ganho de capital. Olha como já começou a direcionar a nossa tributação. Enquanto na B3 eu estou comprando e vendendo, o imposto é sobre os ganhos que eu tenho em negociação de compra e venda, nas opções binárias não é isso. Por isso que você não pode misturar as regras de B3 com opções binárias. Não tem nada a ver. Se alguém te ensinar isso, ele está te ensinando errado, ok?
Por isso nós estamos aqui para falar para vocês que day trade em opções binárias não existe, swing trade em opções binárias não existe, análise fundamentalista em opções binárias não existe. O que existe é uma especulação de decisão que eu tenho sobre direcionamento com o capital que eu tenho e que posso elevar, ou seja, eu posso ter um ganho de capital. Quando nós falamos de imposto de renda, eu tenho no seu regulamentação uma estrutura só para ganho de capital. Então eu tenho várias formas de ter ganho de capital. Alguns exemplos. Compro um boi a R$1 e vendo o boi a R$100. Ganho de capital. Compro um imóvel a R$100 mil e vendo ele a R$1 milhão. Ganho de capital. Tudo tem incidência do imposto. Okay? Então o ganho de capital ele envolve várias situações. Entre as regras de ganho de capital, nós temos uma que é ganho de capital quando eu estou trabalhando em moeda estrangeira. Então, quando eu estou fora do Brasil, realizando algum tipo de atividade, e eu tenho um ganho sobre um capital investido, e esse ganho é em moeda estrangeira. Vamos voltar lá para opções binárias. As corretoras podem estar no Brasil? Não pode. Ok, então já entendemos que ela existe, não está no Brasil, está fora. Se está fora do âmbito nacional, já é considerado um estrangeiro. Olha o ganho de capital aqui. Segundo fator, quando a moeda nacionalmente falando é real, mas quando eu estou trabalhando fora do Brasil, a moeda mundialmente negociada é o dólar. Provavelmente você está trabalhando em dólar, para não falar 100%. Por quê? Porque as corretoras não são permitidas pelo Banco Central movimentação em reais. Por mais que algumas corretoras te permitem transferir em reais, ela está comprando e vendendo dólar em seu nome, porque elas não podem operar em reais. Ok? Então vamos lá. Estou numa conta no estrangeiro. Essas corretoras de opções binárias, 90% estão em paraísos fiscais, que são países que têm tributação favorecida, para falar quase nada de tributação. Então elas estão em paraísos fiscais e eu estou transferindo dinheiro para fora do Brasil. Então o meu capital está indo para fora do Brasil. Quando eu saio para fora do Brasil, a moeda é uma moeda estrangeira, geralmente em dólar. E eu vou estar trabalhando nas opções binárias e eu vou ter ganho de capital. Quando eu tiver ganho, o ganho será como ganho de capital. É um aumento do meu capital e não um ganho sobre venda de um ativo. Não, é sobre um aumento do capital que eu já tenho. Por isso que a tributação é em ganho de capital em moeda estrangeira. Tributação, 15%. Luiz Fernando, mas e se eu fizer day trade? Lembre-se que não existe regra de B3 para opções binárias. Sempre será tributado 15% sobre os seus ganhos. Ok? Luiz Fernando, como é que tributa o imposto de renda em opções binárias? Ganho de capital em moeda estrangeira, alíquota de 15%. Vamos falar agora sobre o que eu devo fazer quando eu estou em opções binárias. Eu tenho duas obrigações. O pagamento mensal, que é efetivamente a apuração, encontrar o valor do ganho e pagar os 15% como ganho de capital. E eu tenho a declaração anual. Vamos conversar primeiro com essa primeira obrigação, que é a apuração e pagamento do imposto. Como nós estamos falando sobre ganho de capital tem toda uma estrutura para que você possa fazer a apuração e gerar guia e recolher o imposto. Então existe toda uma estrutura conceitual. Como eu tenho ganho de capital, a Receita Federal já disponibiliza um programa específico para você realizar as apurações de ganho de capital, que é o GCAP. Dentro do GCAP é um programa em que você vai ter que alimentar. E lá tem vários fatores, porque lembre-se, o ganho de capital ele envolve várias situações. Entre eles, o ganho de capital em moeda estrangeira, que é a alocação tributária para opções binárias. Então eu vou ter que identificar lá na ficha de bens e direitos, eu vou ter que colocar que são aplicações em atividades equiparadas a mercado financeiro ou aplicações financeiras, qual é o custo de aquisição, que nesse caso a tradução é sobre o capital que eu estou investindo, a cotação do dólar quando eu enviei, a cotação do dólar quando eu resgatei, o próprio programa já vai pedir algumas informações, ele vai apurar e ele já vai dar o seu lucro e vai apresentar para você um imposto a ser pago. Então é tudo feito dentro do GCAP, tá? Diferente da B3, que eu tenho que fazer tudo na mão. Para opções binárias, por incrível que pareça, ele é mais fácil, porque tem um programa ali que ele vai me dando todas as informações necessárias, eu só vou preenchendo e ele já me dá o resultado. Bom,
Feito isso, nós já entendemos como fazer a apuração. Mas tem um fator importante. Não existe regulamentação em opções binárias, como nós já conversamos aqui. Ok. Mas existem regras para ganho de capital. E existe uma regra muito específica para ganho de capital, que é a movimentação de baixo valor até R$35 mil no mês. O que é isso? Para ganho de capital, quando eu tenho movimentação dentro do mês até R$35 mil, eu sou isento de pagar ganho de capital. Como as opções binárias, ela é tributada como ganho de capital em moeda estrangeira, e nós estamos utilizando a regulamentação de ganho de capital para poder tributar, e existe uma isenção de ganho de capital de movimentação até R$35 mil, entendemos que eu posso gozar desse benefício. Por isso que opções binárias só vai pagar imposto quando eu movimentar no mês mais do que R$35 mil. Ok? Então, vamos lá, para fins de pagamento e apuração, dentro do GCAP, e eu vou pagar o imposto quando eu movimentar acima de R$35 mil. Beleza, galerinha? Muito bem! Feito isso, só que eu preciso fazer isso todo mês para apresentar se eu tenho lucro tributado ou se eu tenho lucro isento. Então eu tenho que fazer isso todos os meses, tá? De janeiro a dezembro, todos os meses eu tenho que fazer dentro do GCAP essa movimentação. Mesmo que eu já souber que eu estou dentro da isenção, Luiz, eu movimentei menos de 35, eu já sei que eu estou em isenção. Mesmo assim você tem que fazer. Por quê? Porque essa informação vai ter que ser levada na declaração do imposto de renda, que é a segunda obrigação. Então, pagamento é uma coisa, declarar é outra. Pagar é uma coisa, declarar é outra. Pagar mensal, declaração anual. Quando eu declaro, Fernando? Sempre no período de março e abril do ano subsequente. Então, eu estou trabalhando em 2021, eu vou declarar em 2022. Eu estou trabalhando em 2020, devo declarar em 2021. Estou trabalhando em 2022, vou declarar em 2023. E assim sucessivamente. Sempre no ano subsequente, no início do ano, geralmente março e abril, nós temos o período de entrega e declaração das informações do ano anterior. E o que eu vou apresentar? As movimentações apuradas dentro do GCAP. Seja ele um lucro isento, por isso que se eu não pagar o imposto, eu vou estar declarando como um lucro isento. Tem uma ficha lá de ficha de rendimentos isentos e não tributados. É lá que eu vou apresentar o meu lucro isento em opções binárias. E uma ficha de ganho de capital quando efetivamente eu pagar o imposto. E se tiver saldo na corretora quando chegar em 31/12, lá na ficha de bens e direito é onde eu vou estar informando a conta, o saldo bancário e toda a minha movimentação, ok? Isso é importante você entender porque eu estou obrigado a declarar imposto de renda. As opções binárias estão obrigado a declarar imposto de renda quando eu movimentar mais do que R$5 mil. Abaixo eu não estou obrigado, ok? Porém, por prudência eu declararia. E eu vou explicar o porquê. Olha, vocês estão trabalhando numa conta fora do Brasil, trabalhando em dólar, está transferindo dinheiro para o exterior, numa operação que não é reconhecida no Brasil, não é proibida, mas também não é reconhecida pela CVM. Então nós sempre aconselhamos você a entregar a declaração do imposto de renda, principalmente se você perder dinheiro. Vamos falar por perdas. Perdi dinheiro, o que eu faço com as perdas? Não faz nada, perdeu. Só que eu aconselharia você a entregar a declaração do imposto de renda e informar para a Receita que você tem uma conta no estrangeiro, que você mandou um dinheiro para lá e não retornou porque você perdeu em aplicações financeiras, ok? Então, existe a obrigatoriedade e existe a prudência. Para opções binárias, eu sempre entregaria a declaração, independentemente do resultado, porque eu estou trabalhando no mercado não regulamentado. É mais fácil eu apresentar para a Receita do que esperar a Receita vir atrás de mim. Luiz Fernando, e se eu fizer a apuração, gerar DARF e não pagar? Ela é um título financeiro, todos os meses vai computar multa e juros. E se eu fizer isso e não entregar a declaração? Uma vez obrigada a entregar a declaração e não cumprir com essa declaração, eu posso ter o meu CPF bloqueado, minha conta corrente bloqueada, dívida ativa da União, protesto em cartório e execução fiscal. Essas dificuldades também eu não consigo abrir conta, não consigo tirar passaporte, eu não consigo linha de crédito, eu não consigo... É realmente uma pendência no seu nome, ok? Então, tome muito cuidado com relação a isso. Fora tudo isso, quando você não cumpre o prazo e tem essas dificuldades, você é forçado a entregar a declaração fora do prazo. Uma vez que você entrega a declaração fora do prazo,
adivinha, existe uma multa por entregar fora do prazo, multa de R$ 165,74, acrescido sempre de multa e juros. Então tome cuidado com relação a isso. Beleza, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, espero ter ajudado, tá? Fizemos aqui a apuração e a declaração de opções binárias. Obviamente que você tem que ter muita atenção, né? Trouxemos aqui muito mais conceitos, né? Mais teórica de como fazer. Na prática você precisa ter um pouco de atenção. Caso você precise, temos lá nos nossos canais, YouTube, o Instagram, do @contador-do-trader, várias informações. Começa a nos seguir lá que a gente pode te ajudar. Ok, senhoras e senhores? Valeu, um grande abraço e até a próxima.